Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. E olha só, meus cabelos. Até gravei o outro vídeo do passaporte e nem comentei nada sobre o cabelo, mas olha só, né? Cortei, fiz luzes, né? E achei que ficou legal, ainda tá um pouco comprido, porque o calor tá muito grande aqui em Portugal, né? E acho que eu devia ter que cortar mais um pouquinho pra poder pegar vento aqui, ó, porque tá até calor. Pois pronto, o vídeo de hoje é somente pra colocar em dia algumas coisas que eu devia estar colocando em dia e eu não tô, né? É assim, eu fiz esse canal aqui até mesmo pra me colocar as minhas coisas de vida, né? Minhas coisas, né? Minha trajetória aqui, né? Neste mundo, porque a gente tá aqui neste mundo e a gente não sabe até que dia que tá aqui neste mundo. Tá bom. E aí tem coisa que acontece com a gente que a gente às vezes quer guardar ou até mesmo tirar da memória da gente e deixar guardado em algum canto fora da cabeça. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui só para me contar um pouco da minha vida aqui, né? Na verdade, o canal é para justamente isso. Eu criei o canal em 2020. Porque foi quando eu vim pra cá, pra Portugal, né? E aí eu criei esse canal porque meus filhos estavam lá no Brasil e eu queria estar mostrando, né? Como eu via a vida, porque, gente, foi um susto. Sair do interior, né? E ir pra outro país, que eu nunca nem imaginei que eu um dia fosse pra outro país, minha gente. Eu nunca nem imaginei que eu fosse pra outra cidade. Eu fui criada lá em Tucuruí, né? Uma cidadezinha bem pequena lá em Tucuruí, que pra mim é interior, né? E aí eu me mudei para outra cidade que é Breu Branco, que pior, é mais interior do que Tucuruí. Então eu nunca nem imaginei que eu fosse morar em Breu, que é outra cidade, porque tipo assim, lá a gente é criado, lá vem eu e minhas histórias. A gente desde pequeno, a gente vai ouvindo os pais da gente falar as coisas e aquilo vira assim uma coisa na cabeça da gente, né? Crença limitante, que eu já falei lá no outro vídeo também. São coisas que a gente acredita ali desde pequeno e a gente acha que pronto, é aquilo ali e acabou-se. E o mundo é só aquilo ali, entendeu? O mundo é só aquilo, entendeu? Aí então é assim, eu quero aqui no canal, eu quero contar assim um pouquinho da minha vida, não tem? Até mesmo pra mim mesmo, eu vou contar essas histórias pra mim mesmo, pra me olhar assim e dizer, tu é desse jeito, tu viveu desse jeito, entendeu? É só pra isso aí. Então, pra começar esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser vai ser vários vídeos eu contando um pouquinho da minha história, de onde eu passei, por onde eu vim, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, entendeu? E é isso. Então esse vídeo agora aqui, eu sei que muita gente talvez não vai gostar, mas eu sei que também tem gente que vai gostar, porque eu gosto de ver vídeo dos outros contando história, pense, eu gosto de saber assim, como é que era, a pessoa veio de onde, porque eu penso assim que um dia eu vou ser muito, muito rica, aí eu penso assim, eu vou olhar lá como é que eu era quando eu era pobre, como é que eu era quando eu era pobre, então até isso, eu hoje em dia eu me sinto assim já bem top, entendeu? Porque muita coisa que eu vejo, muita coisa que eu como, muita coisa por onde eu passo que eu pensei que eu nunca ia ver. Então, a evolução é grande de onde eu vim e aonde eu tô e onde eu quero chegar, né? Porque ainda tem esse ponto aí, de onde eu quero chegar. Que eu vou chegar. Aí pronto. Aí então bora lá, pra começar, né? Até escrevi aqui um pouquinho aqui, né? E vou escrevendo um pouquinho de cada vez, porque senão eu me perco no raciocínio. Porque eu comecei a falar uma coisa aqui e já tava falando outra coisa, né? E é isso. Aí então, gente, quando eu era pequena, eu me lembro quando eu era pequena, agora eu faço que nem o Tiririca. Porque quando eu era pequena, eu me lembro pouca coisa, entendeu? Eu me lembro que eu era pequena, eu morava numa casinha lá, amarrar minha mãe. Eu tenho 2 irmãs, mulher, né? E um irmão, homem. E aí eu me lembro que era minha mãe, eu, e nessa época que eu me lembro, eu tinha 4 anos. E eu me lembro que eu tinha meu pai. Nessa época meu pai era vivo. Só que o meu pai, ele era aleijado. Até onde eu lembro do meu pai, entendeu? Então eu vou contar pra vocês o que eu lembro. Que se um dia eu estiver perto da mãe ou de algum dos meus familiares, eu vou pedir pra eles contar a versão dele nessa história. Porque eu vou contar aqui o que eu me lembro. E o que eu acho que aconteceu, porque às vezes nem aconteceu do jeito que eu vou contar, mas é o que eu me lembro. Então, pra mim saber o que os outros lembram, é o que o outro tá lembrando. Então, eu vou contar o que eu me lembro. Então, eu tinha 4 anos, né? É a época que eu me recordo. Eu tinha 4 anos. E aí, agora a Maria chorou ali. O que foi, Maria? Quer vir pra cá? Vou mostrar pra vocês aqui, porque a Maria tá ali, ó.
Tá aqui mais eu, mas ela tá, ó, no carrinho dela, que ela tava dormindo, né, Maria? Maria tava tirando um soninho de beleza, né, Maria? Né? E agora ela resmungou ali. Então, minha gente, as coisas que eu me lembro, né? É que eu nasci numa família que eu tinha 2 irmãs mulher e um irmão homem. E a minha mãe e o meu pai. Só que o meu pai era aleijado. Então a minha mãe conta que o meu pai era bom, lógico, né? Depois é que ele ficou aleijado porque ele deu derrame. Que hoje em dia eu sei que o nome disso não é derrame, é AVC. É um negócio aqui que estoura uma veia lá no cérebro, a pessoa fica assim, tem delas que ficam com a parte do rosto assim torto, e tem delas que perde o movimento de várias partes, que no caso meu pai, eu acho que ele só mexia daqui pra cima e aqui pra baixo ele não conseguia andar. É o que eu me lembro. E aí ele ficou numa cadeira de roda. No caso, a minha mãe conta que o meu pai adoeceu, eu tinha 7 meses, eu tinha acabado de nascer, aí ela conta que ele ficou paralítico, né, no caso, aleijado, que nós chamamos, né. E a minha mãe conta que ele deu derrame, né, no caso, AVC. Ela conta que ele trabalhava numa empresa chamada Camargo Corrêa, que pra lá, pra onde nós mora, essa empresa chamada Camargo Corrêa, meu irmão, era... Os peãozadas se achavam porque trabalhava na Camargo Corrêa, entendeu? Então, tipo, meu pai se achava, segundo a minha mãe, se achava porque trabalhava na Camargo Corrêa. Mas até eu mesmo, depois que eu tava grande, eu vi muito peão. Eu vi muito homem se achando porque tava trabalhando na Camargo Corrêa, né? E aí, então, a minha mãe conta que o meu pai, ele adoeceu, ele tava trabalhando nessa empresa, na Camargo Corrêa, e um belo dia ele foi... Tava, disse que no horário lá de almoço, alguma coisa assim, e um dos amigos dele jogou uma moeda assim, ó. Aqui, Benedito, o nome do meu pai é Benedito. Aqui, Benedito, pega aqui. Aí disse que eles jogaram uma moeda assim, né? No chão, eles brincando, ele jogou uma moeda. Assim. Peraí, minha gente, vou trocar a fralda da Maria. Pronto, já troquei a fralda da Maria, né? Aí então, minha gente, nesse mesmo momento que minha mãe disse, né, que ele tava lá no trabalho dele, né, com os amigos, e aí jogaram a moeda, ele foi baixar pra pegar. E nesse mesmo instante ela disse que ele passou mal, né, e levaram pro hospital, e aí viram que ele tinha derrame, né. Aí começou a batalha da pobre da minha mãe, porque eu tinha 7 meses, e eu tinha mais meus 2 irmãos, que eu não sei quantos anos cada um tinha, mas era todo mundo pequeno. Que a mãe teve eu acho que foi um atrás do outro, porque são tudo... Não sei a diferença de idade de cada um, mas aí a gente é tudo parecido, tudo grande, né? A mais nova sou eu, depois vem o meu irmão, depois vem a outra minha irmã e depois vem a outra minha irmã. Então nós somos 4. Aí minha mãe começou a luta da minha mãe. Por quê? Porque aí ele foi pro hospital e ele ficou internado, né? E a minha mãe, com nós pequenos, não podia ficar com ele lá e ficar no hospital. Então... começou a luta da mãe aí, porque a mãe disse que eu tinha 7 meses e ele ficou paralítico, aleijado, durante 4 anos. Ou seja, ele morreu, eu tinha 4 anos de idade. Nesse período a minha mãe ficava tendo que trabalhar, nesse período a mãe lavava roupa pros outros, limpava a casa dos outros, foi o que ela disse, né? Ela trabalhava limpando a casa dos outros, lavando roupa pros outros, entendeu? E naquele tempo, lá no interior onde nós mora, lavar roupa pros outros não era na máquina não, meu irmão, era na mão. Então a mãe pegava aquela trouxa de roupa enorme da casa das pessoas lá, né, que contratava ela, e ela pegava aquela trouxa de roupa e ela ia pros garapé, que no caso é igarapé o nome, mas nós, como somos... Gente do interior, gente da roça, a gente fala garapé, não é igarapé não. Então tudo a gente inventa uma moda, entendeu? Tanto é que no meio dos vídeos vocês vão me ver falar um monte de dizer que nós falamos é uma moda, umas coisas, entendeu? Tipo o que, meu Deus? Tipo, quando vê jabuti atrepado, foi o cão que atrepou, que é um dizer da minha mãe. Mas é isso, dizer nossa é isso aí, é tipo aquelas coisas que eu esqueci agora o nome, mas quando eu lembrar eu falo. Então, a minha mãe começou a luta dela, porque ela tinha que trabalhar, né, nessas casas, pegando essa roupa pra lavar, levando pro garapé pra lavar, batendo em cima da pedra, passando água, no garapé, na beira do garapé mesmo, lavando roupa na beira do garapé, botando pra secar, pra depois levar pra casa da pessoa que contratou ela pra lavar. Ou seja, minha mãe, agora que eu tô pensando, minha mãe, ela era uma máquina de lavar roupa, entendeu? Um ser humano que virou uma máquina de lavar roupa, né? Que aí lavava roupa pros outros.
Então, minha gente, nesse período lá, né, aí meu pai ficou doente, né, já não tava mais trabalhando, teve que ir pro hospital. E nesse período que ele ficou no hospital, a minha mãe tinha que ir lá cuidar de nós, fazer esse serviço dela, lavando as outras roupas dela lá, dos outros, né, para poder sustentar nós, e o meu pai estava no hospital e ela não podia ficar lá direto, então ela ia só nas horas da visita, né? E então a minha mãe fala que o meu pai ficou esses 4 anos, ele ficou doente, né? E ele ficou um período no hospital, que eu não sei lhe dizer quanto tempo. Porém, a minha mãe conta que o meu pai contou para ela que ele tava até bom, ele tava se recuperando. Ela disse que foi um dia na visita, né? Como eu disse, ela só podia ir na visita. Então um dia ela foi na visita e ele tava bem, conversando. Ela disse que ele tava muito bem, entendeu? E ela saiu e ele ficou, né? Dizendo, eu tô bem melhor. Pronto. No outro dia, quando a minha mãe foi, né? Meu pai contou que eles operaram a cabeça dele, entendeu? Tipo, lá onde nós mora tem um hospital chamado Hospital Regional. E nesse período, como era faz muitos anos atrás, né? 80, período de 80, que eu sou... Não, 84. Eu nasci em 84, então era por aí, 84, 85, se eu tinha 7 meses quando ele adoeceu, foi 85 por aí, né? Aí então, minha mãe disse que ela saiu, ele tava bem, quando ela voltou, ele tava com a cabeça enfaixada, entendeu? Fizeram uma cirurgia nele, e não tinha nem avisado pra minha mãe que ia fazer essa cirurgia, entendeu? Então lá nesse hospital, no hospital regional, era o período que tava entrando médico novo, o pessoal tava aprendendo, entendeu? Que vindo aqueles médicos pra tratar... Sim, é o comboio. Passa o comboio e Maria fica doidinha desse jeito. Mãe, né? Tchau, comboio! Com Deus! Diz. Tchau, comboio, com Deus. Pronto, foi embora o comboio, tá? Posso continuar? Posso? Então tá. Aí então, nesse período a minha mãe disse que tava muito gente aprendendo lá, o médico recém-formado e outros que estavam estagiando, entendeu? E aí minha mãe disse que quando chegou ele ficou mostrando pra cabeça, né, que tinham operado a cabeça dele, e aí ele falava, né? Minha mãe disse que ele fazia gestos, aí pronto, depois desse dia ele disse que já não ficou a mesma coisa, ele foi só piorando. Minha mãe disse que ele dizia, olha, eu tava bem, gesticulando lá, falando muito mal, já enrolado, e dizia pra ela assim, olha, eu tava bem. Eles operaram a minha cabeça e agora eu tô ruim, entendeu? Diz que ele tinha piorado depois que tinha operado a cabeça dele. Mas naquele tempo não existia esse negócio de, quem mandou vai processar. A mãe nem tinha tempo pra isso e muito menos informação pra isso aí, pra processar que machucou o marido dela. Ela queria que ele saísse dali pra ela poder tratar dele em casa e conseguir fazer a vida dela, né? Cuidar de nós e cuidar dele. Então, minha mãe ficou 4 anos. E outra coisa, minha mãe disse que ele estava nessa empresa e que ele se achava o bambambam. Quando ele adoeceu, ele não recebia nada, entendeu? Cortaram o salário dele e passou um bom período que a mãe não recebia nada. Ele ficou sem receber salário e nem não quiseram saber, entendeu? Não ajudaram ele financeiramente, não. E a mãe disse que passou um bom tempo sem ele receber nenhum centavo. E aí a mãe dizia pra ele, né? Que a mãe ficou indignada, né? Aí a mãe disse, tá vendo? Eu tenho que trabalhar agora, cuidar das crianças, cuidar de ti. E tu fobava tanto, tu enchia o saco, queria ser o bicho da goiaba podre porque trabalhava na Camargo Correia e agora, não tem nem um centavo, entendeu? Aí disse que ele ficava lá, né, na dele. Aí a minha mãe disse que passou um bom tempo, acho que mais de ano sem a mãe receber. Eu sei que foi um bom período, né? Que a minha irmã mais velha cuidava de nós, pra minha mãe lavar roupa. E segundo a minha irmã, a minha outra irmã, ela dizia que ela também ia ajudar a minha mãe a lavar roupa. E a irmã mais velha cuidava de nós e a outra irmã mais nova, né, depois de mim, ela ia cuidar e ajudava a mãe na roupa, né? Ia ajudar a mãe a lavar roupa. Sei que foi sofrido. Eu sei que minha irmã conta que foi um ó do borogodó, porque foi um sofrimento só. E aí a minha irmã mais velha que cuidava de nós, e aí a minha mãe ia lavar roupa lá pros outros, a máquina ambulante junto com a minha irmã. Aí disse que as duas lá lavavam roupa, secava, eu não sei, só sei que eu existia. Eu só era criança e pronto, já tava bom demais, né? E graças a Deus, porque pensa, a gente depois que cresce sofre tanto, ainda sofrer quando é pequeno. Aí tá. E aí, nesse período lá, né, meu pai ficou doente e tal, passou 4 anos lá, meu pai doente e tal, e aí depois desse período, que meu pai ficou sem receber, aí eu me recordo, aí lá vem uns flashes de lembrança. Aí eu me recordo que, como ele passou um monte de tempo sem receber, depois chamaram ela lá e ela recebeu um dinheiro, né? Recebeu o dinheiro dele.
E eu me lembro, ó, eu era pequena, mas eu me lembro que ela fez uma compra enorme. A mãe foi no supermercado, que antes disso era só o básico, entendeu? Só que assim, a mãe, ela sempre deu o básico pra nós, mas sempre o básico bom, entendeu? Tipo assim, eu vou me esforçar para meus filhos ter pelo menos um leite, um café, um pão, entendeu? Uma manteiga pra passar no pão. A mãe sempre foi assim, graças a Deus. Nós era pobre, mas era bem bonzinho, entendeu? Porque ela pelejava, a bichinha sozinha trabalhando. Aí tá, eu me lembro que ela recebeu esse dinheiro dele, como ele tinha passado um bocado de mês sem receber, eles foram liberar um valor lá pra ela, né? E pense, nesse dia eu me lembro, ela fez uma compra, ela chegou de táxi com essa compra. Eu não sei se a gente foi lá no supermercado com ela ou se não, mas eu acho que nós foi. Só sei que a gente voltou pra casa com um monte de Danone, iogurte, daquele Danone assim, ó, que eu vou ver se eu achar a foto, vou botar aqui. Danone do copinho branco. Pensa como eu achava muito lindo aquele Danone. Nem era o Danone, aquele coisadinho rosa, não. Era aquele outro do copo branco, que era mais baratinho. Aquele outro rosinho lá, um rosinho assim do copinho vermelho. Aquele lá eu nunca gostei, não. Não sei se é porque a mãe nunca dava pra nós daquele pequeno lá, mas eu não gostava dele, porque ele é grosso. Eu não gosto daquele Danone grosso, eu gosto daquele mais fininho, que inclusive o copinho, né? Aquele copinho assim, ó, vem 6, uma gradezinha assim com 6. Menina, aquele ali a mãe comprou, e a mãe comprou fruta, e a mãe comprou um monte de coisa, e era comida lá em casa. Ixi, eu me lembro que a mãe recebeu esse dinheiro aí do meu pai, né? E aí ela comprou esse monte, ela fez uma comprona. Eita, mas foi bom, ó. E aí nós pequenos, eu sei que a gente comeu que só. Comeu comidinha boa, comidinha gostosa. Então, eu me lembro dessas partes assim, entendeu? De quando eu era pequena, que o sofrimento era grande pra minha mãe, entendeu? Eu só penso nela, que eu me coloco no lugar dela. Eu sei que foi horrível. Hoje em dia eu tô aqui pelejando. Eu tive o Juninho e a Flávia, teve um período que eu me lasquei, né? Que ainda hoje, mas agora eles já estão criados. E agora eu sozinha com o marido, eu tô me lascando de novo. Aí eu fico pensando, a mãe com 4 filhos, o marido aleijado, doente, né? E aí, como é que era a vida dela, coitada, né? Trabalhando. Pois pronto. Aí eu me lembro dessa parte aí, né? Então, ele ficou doente nesses 4 anos, aleijado. Aí eu me lembro que ele ficava lá na janela de casa, não tem? Tinha uma janela e ele ficava só na janela o dia todo. Aí lá vem a luta, que a minha irmã tinha que olhar nós e ainda tinha que dar comida pra ele, que tirar o cocô, essas coisas, não tem? E a minha mãe, depois do dia de serviço também, ainda tinha que cuidar do meu pai doente. E aí disse que ele ficava na janela, eu me lembro, né? Que ele ficava na janela, olhando o dia todinho, coitado. Não podia sair, não podia andar, ele não falava direito, ele só mexia assim, o braço assim um pouquinho, que eu me lembro, né? E as pernas ele não mexia, ficava sentado ou deitado, só sentado ou deitado. Então, eu me lembro disso aí. E eu acho que é melhor eu acabar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar comprido demais, né? Aí eu vou e faço outro vídeo depois contando o restante da história. Pois pronto, é isso aí. Fica para a segunda parte.